Esse ano eu preguei 65 sermões diferentes para a mesma igreja. Então eu estava cansado de preparar sermão. Mas orei e pedi a Deus para que Ele pudesse abençoar essa manhã. E aí eu escolhi para a agenda do Natal. Eu gosto do Natal. Tem 6 anos seguidos que eu passo o Natal em casa. E não o ano todo. E Natal para mim tem um valor muito grande. E aí eu estava pensando, o que eu vou falar sobre Natal. E eu pedi a Deus um recorte da Bíblia Sagrada. Um pequeno trecho da Bíblia Sagrada. Para que a gente pudesse meditar só nesse trecho. E eu fui no Natal de Mateus. Marcos não tem Natal. Lucas tem Natal. João não tem Natal. E gostei do Natal de Lucas. E separei esse texto aqui. Que diz o seguinte: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Lucas capítulo 2, verso 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo Jesus o Senhor. Feche teus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que maravilhoso esse ajuntamento de gente, essa pluralidade de pensamento, de situação. Muito obrigado por esse encontro contigo e com as pessoas que nós amamos. Estamos nós aqui, na disponibilidade para ouvir a tua voz. Deus, hoje de manhã, eu te pedi que meu sonho hoje pela manhã seria o Senhor descer e falar a esses homens e essas mulheres. Por favor, Senhor. Nós damos liberdade ao Teu Santo Espírito para agir em nós e no meio de nós. Senhor, fale aquele que está cansado. Fale aquele que está bem disposto. Fale ao que está feliz e fale ao que está triste. Fale ao indiferente. Fale àquele que está ligado, aquele que pediu a Tua palavra hoje, mas fale a cada um de nós, Senhor. Cause, Senhor, através da Tua palavra, somente através da Tua palavra, um profundo impacto nas nossas vidas. Nos chame a atenção, discorde de nós, mostre os nossos erros, nos dê a realidade da Tua palavra, Senhor, e nos una no propósito de buscar a Tua presença. É isso que eu lhe peço, Senhor. Só isso. Só isso. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Natal real. Eu não vou ficar aqui como um pastor chato. Blá, 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 assim, sabe? Natal não é isso aí. Natal hoje em dia é consumismo. Não quero ser chato. Se você comprou seus presentes para os seus filhos, que bom. Se você não comprou também, que bom. Se vai ter uva passa hoje, que bom. Se não vai ter, que bom também. Não interessa. Eu queria só, através desse trecho aí, destacar a realidade do Natal em 2 vértices. 2 lados. Natal real. A sua realidade e a sua realeza. Realidade e realeza. Eu vou começar pela realeza. Real. Aquilo que é magnífico, aquilo que é grande, aquilo que é sublime. E aí eu separei um pensamento do Boff, que diz o seguinte. O Boff é esse teólogo. Uma expressão, não um criador, mas uma expressão da teologia da libertação na América do Sul. E o Boff, ele vai dizer o seguinte. Todo menino quer ser homem. Todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, só Deus que ser menino. Todo homem quer ser rei, todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus,
Só Deus quis ser menino. As maiores pessoas que eu conheço são as pessoas mais humildes. Porque quem é, e pronto, acabou. É gente que vai no shopping com camisa do vereador Totonho e não está nem aí. Entendeu? Porque quem é e não interessa. Gente chata é gente que quer ser e não é. Aí é gente chata. E Deus é. E Deus é tanto que Ele pôde se vestir de homem. Deus pôde se vestir de menino, de tanto que Ele é. De tanto que Ele pode. E Deus veio no momento onde Deus era raro. Deus insuportável. Deus passou por um momento, a história, que Deus para os homens era simplesmente insuportável. O homem não pôde suportar a divindade. Jesus Cristo é a divindade que o homem pode suportar. Jesus Cristo é a expressão de Deus que nós aguentamos. Jesus Cristo é a expressão de Deus que nós conseguimos lidar. E Deus se vestiu de homem, Deus se vestiu de menino, e Deus fez algo que nós odiamos. Deus se expôs. Nós não gostamos de se expor, mas Deus se expôs. E talvez a primeira lição dessa manhã, para mim e para você, é que nós não precisamos de uma espiritualidade que nos eleve ao nada. Mas nós precisamos de uma espiritualidade que crave os nossos dois pés no solo e que nos faça caminhar em direção ao outro. Algumas vezes, dentro da nossa realidade, da espiritualidade, nós pensamos que a nossa espiritualidade nos eleva a uma condição diferente e que, de alguma forma, nós nos tornamos superior às pessoas que estão próximas a nós. Somos diferentes, somos melhores. Eu tenho dó dos meus colegas de trabalho que não conhecem a verdade. Coitado deles. Mas Deus não fez assim. Deus, Ele cravou os dois pés na existência humana, encaminhou em direção a nós, para a nossa salvação, através de Jesus Cristo. Deus abraçou a humanidade através de Jesus. Deus tocou a história através de Jesus. A realeza, ela sempre está no simples. Nada mais simples, nada mais gostoso do que abraçar e ser abraçado. Abraçar e ser abraçado. E Jesus o fez, começando a sua história num estábulo. Eu estou na terra do Zebu, né? Uberaba, a terra do Zebu. Aí um dia, uma ovelhinha falou assim: pastor, eu preciso levar na minha fazenda. E ele não falou, né, como é que funciona, né? Eu fui com um sapato assim, e o sapato voltou assado, né? Pastor, deixa de ser fresco. Aquele cheiro, né, aquelas moscas. A calça branca, né, como é que vai numa fazenda de calça branca? Assim que Jesus veio. Insuportável. Insuportável. A única atração que Jesus colocou sobre si foi a atração da verdade. Porque a verdade não resiste a nada. Jesus, a expressão mais simples e mais complexa de Deus. Nós estamos aqui hoje, nessa manhã, a maioria de nós pelo menos, porque nós acreditamos de alguma forma que Deus vem em forma de menino. Complexo isso. Aí tem que ter muita fé. Mas tem que ter muita fé. Mas isso também é simples.
Mas sabe o que é o meu maior medo? É quando eu subo aqui no púlpito, e às vezes eu acho que o púlpito, às vezes, nós pastores, ou quem sobe aqui, usa o púlpito como um culto às utopias, né? Porque no final, a grande pergunta que nós fazemos quando nós ouvimos essas coisas tão profundas e tão maravilhosas, é a pergunta que nós fazemos assim: e daí? O que isso tem a ver comigo? Qual que é a relevância disso? Como é que isso afeta a minha vida? Qual o impacto real que essa verdade traz sobre a minha realidade, sobre o meu dia a dia, sobre as minhas dificuldades? Qual é o impacto real? E daí? Sobre todas as afirmações anteriores, né? Jesus, ele não pode ser uma ideia a ser defendida. Jesus não pode ser uma ideia a ser defendida. Jesus tem que ser um fato a ser testemunhado. Jesus, ele tem que acontecer na nossa vida, de alguma forma. E eu fico me perguntando se nessa data que a gente gastou nosso 13º comprando, fazendo ceia, se Jesus vai estar de fato à nossa mesa. O nosso país, ele foi cristianizado e não evangelizado. O que acontece com isso é que nós, brasileiros, a nossa matriz religiosa, romana, ela contou para a gente a história de Jesus. Mas ela não contou para a gente o Jesus da história. E Jesus para a gente, ele é uma figura religiosa. Jesus, ele é uma experiência religiosa, somente. E a religião, ela sempre rejeitou Jesus. Jesus nunca conseguiu se acomodar dentro de nenhuma experiência religiosa. O judaísmo ortodoxo não conseguiu interpretar Jesus de Nazaré. Não conseguiu receber Jesus de Nazaré. O imperialismo cristão medieval não conseguiu receber Jesus de Nazaré na sua simplicidade, na sua profundidade. E nem o nosso pluralismo do evangelicalismo moderno. É isso aí que está por aí fora, e aqui dentro também. Jesus não pode significar para a gente uma experiência religiosa, somente. Porque Jesus, ele é a superação da religião. Jesus é a superação da religião. Porque a religião, ela insiste em construir muros. A religião, ela insiste em construir muros. E elas determinam com quem que nós podemos conviver de maneira inteira e com quem nós não podemos conviver de maneira inteira. Mas Jesus, ele é um construtor de pontes, e não um construtor de muros. É por isso que o caminho até Jesus não é o caminho da religião. O caminho até Jesus é o caminho do relacionamento. A realidade do Natal, e Natal, você sabe, vem de natalidade, nascimento. A realidade do Natal, ela consiste quando Jesus se tornar para você uma pessoa, e não uma experiência religiosa. Estou indo à igreja, quero me encontrar com Jesus. Esse é o maior problema da nossa vida. Jesus. Jesus é uma pessoa que deveria ocupar o centro de nossas vidas. E mais do que isso, o centro da comunidade, o centro do indivíduo. Numa obra contínua de salvação. Em termos práticos,
Quando é que Jesus vai ser real para mim? O texto que nós lemos, ele diz assim, né? Ele diz assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Jesus, o Senhor. E se eu pudesse perguntar para você nessa manhã, não sei o seu conhecimento da Bíblia, não sei. Mas se eu pudesse perguntar para você, você está salvo? Você está salvo? Você sabe o que é salvação? Você sabe o que é a experiência de salvação? E o que essa experiência de salvação pode produzir na sua vida? Porque Jesus é real na vida de alguém quando ele produz uma profunda experiência salvífica. E aí a minha vida está completamente afetada por essa realidade. Você está salvo. Jesus salvou a sua vida. Ou a sua salvação vai continuar sendo assim. Ano que vem vai ser melhor, porque eu vou conseguir juntar mais dinheiro. Ano que vem vai ser melhor, porque eu vou conseguir um emprego. Ano que vem vai ser melhor, porque eu vou me casar. Amém? 22 de janeiro. Oh, glória! O seu dia vai chegar, crê nisso. Crê, diz amém aí. Chegou para mim. Amém. Amém. E os nossos Messias da nossa vida, a salvação da nossa vida, vai ser quando? E qual que é a maior tentação humana? É que a gente acha, no fundo, que a nossa experiência de salvação vai acontecer quando alguns eventos que nós esperamos aconteçam e ocorram na nossa vida. E eu vou elegendo, porque Deus é uma etiqueta que eu coloco onde eu quiser. Comprar isso, aí é Deus, etiqueta Deus, isso pode me salvar. A grande dificuldade, o cristianismo é uma ironia, né? Um paradoxo, né? A grande dificuldade dos cristãos é compreender que só Jesus pode nos salvar. Essa é a nossa grande dificuldade. Porque se nós apegássemos a isso de fato, todos nós, independente das circunstâncias, independente do contexto, independente da ocasião, nós choraríamos, nós nos entristeceríamos, nós ficaríamos de deprê, igual a galera fala, de bad, a gente ficaria com um monte de coisa, mas nós estaríamos de fato salvos. E isso importaria. Mas a gente elege um monte de coisa que vai atrapalhando a gente chegar até Jesus. A grande dificuldade é Jesus se materializar em nós. E Jesus para nós é uma ideia, uma experiência religiosa. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre, bem brevemente, Natal. Vamos aproveitar o Natal. Vamos aproveitar essa data. Uma das manifestações da salvação de Jesus Cristo em nós é quando Jesus Cristo produz na nossa vida reconciliação. Você tem qualquer conhecimento bíblico mínimo, você sabe que um dos nomes, um dos títulos de Jesus, porque Jesus é nome, Cristo é título, Cristo significa Messias. Jesus tem vários títulos, por exemplo, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, mas um dos títulos para Jesus é Emanuel. Se você tem um pouquinho de compreensão da Bíblia, você sabe que Emanuel significa Deus conosco. E Deus conosco, porque poderia ser assim, algum título mais egoísta, né? Jesus é Deus comigo. Mas Deus, segundo a gente vai ler nas páginas da Bíblia Sagrada, existe uma dimensão comunitária da fé.
que se expressa na nossa família, na nossa igreja, no nosso local de trabalho. É por isso que Jesus, ele reúne sobre si reconciliação. Jesus é real quando ele produz em mim, em você, reconciliação. Por quê? Porque Emanuel não é Deus comigo. Emanuel é Deus conosco. E querendo ou não, o reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino que virá quando nós tivermos a capacidade de reconciliar. Nesse Natal, para que ele seja real na sua vida, mais do que farofa que a gente fica comendo durante toda uma semana, porque ela não acaba nunca. Mas peru é ruim para Dedéu, né? Quem gosta, fica à vontade. Não sei o que você vai comer, não sei o presente que você vai ganhar, esses amigos ocultos, né? Amigo oculto, eu não entro nunca mais na minha vida em amigo oculto. Mais do que isso, Jesus, ele tem que produzir reconciliação. Nessa noite, muitas mesas estarão vazias. Eu fiquei extremamente impactado com essa tragédia que aconteceu na Colômbia, com a nossa chape. Eu fico pensando nessas famílias, elas são um símbolo de todas as outras famílias, onde haverão mesas vazias. Mas quando Jesus é real, essas famílias, mesmo no luto e na dor, a presença de Jesus, ela pode confortar qualquer tipo de ausência. Amém? Talvez seja na sua vida. Mas eu queria falar um pouquinho, não sobre as ausências, mas eu queria falar sobre as presenças. Sobre as pessoas que estarão na nossa mesa. Eu quero convidar hoje a você reunir na sua família. Sabe aquele cunhado que te deve, que vai para Guarapari nas férias? Você sabe? Está ligado? Você sabe a sua sogra? Sabe sua mãe e seu pai que não te entendem, não entendem você, não conseguem compreender você? Sabe sua irmã? Sabe seu irmão? Que você acolha essas presenças como um presente na sua vida, porque Jesus é real quando ele produz reconciliação. E Jesus, ele não constrói muros, Jesus constrói pontes. Porque é muito fácil reconciliar com Deus. É muito fácil reconciliar com Deus. Porque Deus está lá meio estático. Deus está lá ouvindo, e eu sei que Ele me entende do jeito que eu sou. É mais difícil reconciliar com a nossa família, com as pessoas que discordam de nós. É mais difícil reconciliar com o nosso pai, nossa mãe, nosso irmão. A minha oração e o desejo de Deus nessa manhã é que acima dessa onda de consumo do Natal, que por um lado é bom, porque movimenta a economia, o patrão pode pagar o 13º, a coisa anda, de alguma maneira a coisa anda. Que Jesus seja uma realidade na sua vida. E sabe, vou contar uma coisa, eu não gosto de passar Natal na casa da família da minha avó, parte do meu pai, assim, sabe? Você sabe o que eu estou falando, sabe? Você tem que ter uma família que você não... Caminhe em direção a essas pessoas e dê aquele Feliz Natal, mesmo que sem graça, mas comece um processo de paz. Porque Jesus, Ele é salvação. Salvação. Que Jesus possa abençoar a minha e a sua vida.
e que ele seja real. Ironicamente, a grande dificuldade dos cristãos é Jesus ser uma realidade. Não sei se eu contei essa história aqui, né? Mas eu vou contar para fechar, né? Se eu contei, me desculpe. 2 rabinos, né? 2 rabinos discutem a noite inteira sobre a existência de Deus. E eles discutem se Deus existe, se Deus não existe. E no final da conversa, eles chegam à conclusão que Deus não existe. Eles vão dormir altas horas da madrugada. E quando um rabino acorda, ele vê outro rabino lá no jardim, fazendo as suas orações. Aí ele chega para o rabino e fala: a gente não discutiu a noite inteira que Deus não existe? Discutimos. E nós não chegamos à conclusão que Deus não existe? Sim. E por que você está fazendo o seu culto e o seu ritual aí? Aí o outro rabino diz para o outro, né? O que isso tem a ver com Deus? Às vezes nós fazemos nossos cultos, nossos rituais, as nossas meditações, os nossos encontros, totalmente vazios da presença real de Deus. Que nós possamos romper a barreira da religião. E que nós possamos caminhar para uma nova fase, que é a fase do relacionamento com Deus. E mais do que isso, relacionamento com as pessoas que estão próximas a nós. Aproveite, peça perdão, mesmo que se você estiver certo. Nem sempre dá para ser feliz e ter razão. Às vezes a gente tem que negociar uma ou outra. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar neste momento. Eu gostaria de orar por você, pela sua vida. Oremos. Deus, nosso Pai, muito obrigado por a existência dessa comunidade. Essa comunidade que já salvou muita gente. Através de Jesus Cristo. Salva-nos também. Salva-nos da nossa arrogância. Salva-nos da nossa prepotência. Salva-nos do nosso engano. Salva-nos de nós mesmos, Pai. Senhor, perdoar é muito difícil. Pedir perdão, então, é complicado. Se expor, difícil. Querido Deus, Senhor, através da salvação em Cristo Jesus, nos dê capacidade de vivermos o reino de Deus aqui na terra. Que esse Natal seja uma realidade em nós. Nos faça beijar, abraçar, sorrir, chorar. Que o Senhor, com a tua presença, conforte as ausências, as cadeiras vazias esse ano em volta da mesa. Por favor, Senhor. E mais do que isso, que cada presença nossa, em volta da nossa mesa, possa ser acolhida como um presente de Deus. E que possamos saber nos amar do jeitinho que somos, assim como o Senhor nos ama. Produz um pacto de reconciliação. Porque breve é a tua vinda, pela segunda vez, e definitiva também. Fica conosco nessa manhã. Esse dia é teu, é para ti. Fica conosco, nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida nessa manhã.